magnífica reitora Roselane Neckel, meu vice-chefe de departamento Felipe Amin, Valdemar Neto, presidente do nosso Corecon, colega João Pontes, patrono da turma, querida e estimada Vanessa, representando o Centro Acadêmico Livre de Economia, minha querida diretora do Centro Socioeconômico, Elisete, e queria registrar aqui com também imensa satisfação a presença de Silvio Cário, homenageado da turma, quem foi também meu professor e agora é meu colega de departamento. Na verdade, eu sou colega dele. Quero recordar nesta noite algo elementar. Nos últimos anos, diria até mesmo durante as últimas décadas, ocorreu um enorme e profundo empobrecimento da profissão do economista. É um fenômeno mundial, obviamente, mas não devemos passar por alto o fato de que nos países dependentes como o nosso, um país subdesenvolvido, a formação do economista tem sido particularmente deficiente. No entanto, a despeito desse processo, sei que não foi fácil formar-se em economia e os felicito por esse esforço exitoso, meus queridos amigos. Também tenho plena consciência de que a maior dificuldade não foram as noites sem dormir, a grana certamente curta, a dura conciliação entre o estudo e o trabalho, a miséria menos que franciscana de nossas bibliotecas, o caótico transporte coletivo de Florianópolis, que rende lucros exorbitantes para os donos da cidade e péssimo serviço de transporte para os estudantes, os aluguéis caríssimos, entre outras mazelas. Todas essas dificuldades vocês finalmente superaram. Contudo, carregam e carregarão durante muito tempo as limitações pedagógicas e intelectuais de uma época. Não se trata de um privilégio perverso. Todas as gerações carregam um fardo histórico, seus condicionantes políticos e culturais, as limitações de uma determinada conduta moral e, finalmente, estarão marcados também pelo sistema político dominante. Portanto, o grande desafio que possui agora como profissionais, como economistas que de fato são, é que necessitam, por conta e risco próprio, superar as limitações da formação que receberam. Não será fácil, tampouco será uma tarefa impossível. Ao contrário, o esforço que terão que fazer a partir de hoje é precisamente a superação das deficiências com os recursos que receberam aqui na UFSC. Qual o grande obstáculo para superar esse desafio? Não tenho dúvida a respeito. A universidade não forma alunos a partir do fortalecimento de sua autonomia intelectual. O projeto político-pedagógico dominante em nossa universidade, e obviamente em todas as universidades brasileiras, é aquele que Paulo Freire definiu como concepção bancária de educação. Basicamente, consiste no processo em que os professores, supostamente sábios e infalíveis, repassam para os alunos, supostamente ignorantes e débeis, os conhecimentos que os primeiros julgamos adequados para o que chamam com grande generosidade boa formação. O desastre não poderia ser maior. Nossa instituição não reforça a autonomia do intelectual, a autonomia intelectual que todo aluno possui. No limite, ainda que possa parecer duro e irreal para os conservadores, os alunos pensam por sua própria cabeça. Mas os alunos sabem pensar. A educação de uma universidade necessária, aquela que sonhou Darcy Ribeiro, deveria, em consequência, fortalecer a autonomia intelectual que todo aluno possui e não limitá-la, como na atual universidade. Ao fim e ao cabo, como ensinar a alguém algo se julgamos os alunos como se fossem pessoas com baixa capacidade de compreensão, de discernimento, incapazes de escolher criticamente as teorias
que pretende explicar e transformar o mundo em que vivemos. Afinal, qual é a característica fundamental da universidade brasileira nesse momento? A universidade brasileira é, antes de qualquer coisa, uma universidade fechada em si mesma. Em consequência, vocês, estimados formandos, receberam uma formação que está de costa para os problemas reais do país. Em larga medida, receberam uma educação marcada pelo colonialismo intelectual e por certa dose de indiferença diante do Brasil real. Essas são, sem dúvida alguma, as duas razões pelas quais o academicismo que domina a cena universitária representa uma real ameaça para o futuro da nação e da própria universidade. É também a causa principal das angústias, temores e inseguranças que somente vocês sabem que carregam quando deixam a universidade. O colonialismo intelectual e a indiferença em relação aos grandes problemas da nação são responsáveis diretos pelo empobrecimento da profissão e pelo descrédito que os economistas finalmente caíram. Recordo, a propósito, o escândalo causado pela inofensiva rainha da Inglaterra, quando em 2008, diante da enorme crise que ainda vivemos, perguntou na London School of Economics por que os economistas acadêmicos foram incapazes de prever a crise. Os doutores, os acadêmicos, que sempre exigem seus títulos com uma seriedade que não resiste ao teste da memória, não sabiam o que responder à rainha. O silêncio e o constrangimento foi e segue sendo enorme. De fato, os acadêmicos não têm uma resposta para essa pergunta elementar. Por que seus modelos, supostamente tão perfeitos e úteis, falharam em anunciar essa enorme crise? Por que eles ainda mantêm sepulcral silêncio sobre tal desastre e as gravíssimas consequências sociais derivadas do fato? O colonialismo intelectual se expressa entre nós por algo elementar. A educação de vocês foi presidida por um ensino manualesco, ou seja, manuais que na maioria das vezes são elaborados por professores dos Estados Unidos e para os Estados Unidos. Aqui são adotados como se de fato fosse expressão de refinamento teórico da fronteira do conhecimento em economia. Esse colonialismo intelectual, responsável pela adoção dos manuais estadunidenses em nossa universidade, esquece algo elementar. Lá mesmo nos Estados Unidos, a Associação de Economistas Americanos critica fortemente, desde alguns anos, esta receita, porque também lá produzia um ensino descolado da realidade, sem rigor científico e sequer sem domínio do próprio idioma inglês. A dose de colonialismo é tal entre nós que mesmo a advertência feita pela mais importante associação de economistas dos Estados Unidos é aqui, curiosamente, desconsiderada. Por isso, nesse dia de comemoração, eu lhes peço, sigam desde o futuro que lhes espera, cobrando da universidade uma mudança radical da calamitosa educação que ainda sofremos. O desconhecimento da realidade brasileira, da realidade latino-americana, nossa pátria grande, é outra marca da formação que vocês receberam aqui. A universidade brasileira segue sendo uma universidade elitista, incapaz de receber nosso povo, de entender seus problemas, a natureza particular de nossa formação histórica, completamente diferente daquela que vemos na Europa ou nos Estados Unidos, e diante dos problemas reais das maiorias. Há tentativas recentes, é verdade, para abrir a universidade, o sistema de cotas, a valorização da escola pública no perverso vestibular, entre outras medidas. Mas é preciso dizer que são todas iniciativas tímidas, incapazes de tocar na resistência conservadora que se consolidou no interior das universidades. Vocês testemunharam, essa geração testemunhou, por exemplo, como nosso próprio departamento tentou reduzir em 50% as vagas do curso de economia, precisamente no momento em que o governo federal realizava uma política de expansão do ensino público brasileiro.
Poderia existir no período recente maior demonstração de insensibilidade social? Poderia existir maior demonstração que estamos de costa para as necessidades do país? Quero dizer aos que aqui prestigiam essa formatura, estes alunos foram brilhantes, foram lúcidos, foram fortes o suficiente para impedir aquela tentativa desastrosa de redução de vagas. Nesse contexto, não basta afirmar o caráter público, gratuito e de qualidade da Universidade Brasileira. Uma educação totalmente pública pode ser também totalmente alienada em relação aos nossos problemas. Uma educação totalmente gratuita pode também ser capturada pelo academicismo irresponsável. Uma educação considerada de qualidade ainda pode ser uma educação que não toca no nervo da nação, que não contribui para a grandeza do país ou para conquistar nossa plena soberania, menos ainda para a redenção social da maioria do nosso povo que vive em condições subhumanas. É preciso agregar que necessitamos uma educação crítica, orientada pela busca incessante da verdade e turbinada por uma curiosidade intelectual sem fim. Não esqueça que foi precisamente nos marcos de uma universidade pública, gratuita e supostamente de qualidade, que se desenvolveu entre nós a falsa ideia de que um aluno politizado, que participa das lutas do seu tempo, terminará por ter uma educação débil, como se o domínio da técnica fosse inimigo da política, como se o domínio das ferramentas, o cálculo, a econometria, fosse capaz de dar lucidez e formar um bom profissional por si só. A economia é, como definir os clássicos europeus, obviamente, economia política. Mais importante ainda, a economia é uma ciência social que não pode revelar sua capacidade no marco de modelos, aliás, sempre com pressupostos ocultos e orientados ideologicamente, que jamais poderão explicar nossa realidade porque simplesmente não foram elaborados para isso, mas para seu oposto, justificar a miséria e a exploração de amplas camadas da população. Ao contrário, num país como o nosso, dependente, com soberania limitada pela pressão permanente dos Estados Unidos, potência imperialista, que atua como se fosse exclusivamente reserva para os seus interesses, é preciso que a universidade contribua para despertar nos nossos alunos a consciência crítica necessária para superar essa situação que não tem razão de ser considerada natural e muito menos eterna. Por isso eu peço a vocês, mantenham-se ativos politicamente, mantenham acesa a chama da crítica e exijam da universidade uma mudança radical que cedo ou tarde teremos que fazer. Creiam, os obstáculos que parecem intransponíveis para a construção da universidade necessária, a única capaz de ajudar na construção de um país sem miséria, sem exploração, um país soberano, plenamente integrado na América Latina e imune às pressões das potências imperialistas, esses obstáculos, entre os quais o colonialismo cultural e o academicismo que aqui mencionei, são gigantes com pés de barro. Parecem fortes, mas não são. A crise atual é uma oportunidade extraordinária para removê-los. A universidade construída pelo academicismo revela agora todas suas misérias. Enquanto aqui o acadêmico exitoso publica artigo em revista estrangeira, as universidades dos países centrais registram patentes e ganham bilhões de dólares com o avanço científico e nossa servidão voluntária. Enquanto aqui, autoridades universitárias pretendem internacionalizar nossas universidades, cuja expressão colonizante pode ser vista nesse absurdo programa chamado Ciência Sem Fronteiras do governo federal, os governos dos países centrais querem tão somente que suas universidades sigam sendo exatamente universidades nacionais, exclusivamente a serviço da grandeza da Inglaterra, dos Estados Unidos ou do Japão. É muito diferente estabelecer políticas de intercâmbio científico e cultural com mão dupla, para benefício das duas partes, do lamentável colonialismo a que estão submetidos nossas universidades.
A universidade necessária, essa que sonhou Darcy Ribeiro, deve dizer sem titubeios: não queremos mais uma posição subalterna no terreno científico e cultural. Sem o apoio dos estudantes, essa transformação simplesmente não será possível. Os estudantes são, na universidade atual, a única força com autonomia e atuação desinteressada capaz de sacudir nossas inércias. Somente os estudantes percebem claramente que as universidades, tal como estão organizadas atualmente, tal como são administradas, funcionam muito mais como agências de preservação do status quo do que instituições dispostas a mudar o Brasil. Tampouco me engano sobre algo essencial. A universidade não pode mudar por si mesma. Somente poderá superar o colonialismo e o academicismo snob e alienante que sofremos, se a pressão social de todos vocês for sentida aqui entre nós. Enquanto as forças sociais, especialmente as classes populares, não exigirem uma educação radicalmente diferente desta que vocês receberam, nada mudará por aqui. Não sou pessimista, vocês bem sabem disso. Faço este chamado porque tenho a convicção que enormes forças sociais estão em movimento no país e no mundo. Entramos num tempo em que pode reservar grandes mudanças em nossas vidas. Não devemos temer. É hora de convicção, de análise crítica, de compromisso com o nosso povo e nosso país. Não é hora para perder tempo com quinquilharias. Os economistas precisam, para participar desse momento, cortar na própria carne, abandonar crenças que se revelaram falsas, atiçar o espírito crítico, criar compromissos políticos com o nosso povo e suas organizações sociais, colocar seu conhecimento, aquele adquirido aqui, e outra parte mais importante que futuras experiências lhes reservam, a serviço de uma segunda emancipação social, de uma completa e definitiva independência da nação. Por isso, finalmente, eu peço para vocês, não deixem de manter aceso esse espírito estudantil que aqui na UFSC foi uma peça de resistência intelectual importante para nós que permanecemos na instituição. Não envelheçam precocemente. Não se transformem em conservadores numa sociedade como a nossa, grávida de mudança, que precisa e pode cumprir um papel extraordinário na América Latina, lutando com os demais povos da região para erradicar a pobreza, o analfabetismo, a ignorância, como podemos ver agora mesmo em outros países neste exato momento. Permaneçam como atentos observadores da vida universitária e cobrem da instituição aquilo que vocês não tiveram. Estou seguro que com a pressão que vocês farão lá de fora e o esforço que muitos fazem aqui dentro para mudar, poderemos nos aproximar da universidade necessária, que podemos conquistar mais cedo do que tarde. Parabéns. Obrigado.